A poucos dias do fechamento da janela de transferências, o Internacional intensifica anúncios e saídas do clube. Eu quero trazer aqui 5 situações que estão em andamento. Um negócio que deve ser anunciado até o final da semana, outro que está ainda próximo de ser fechado, 2 reforços, ou seja, que ainda podem ser anunciados pelo Inter, e também 3 saídas. Eu quero falar aqui sobre as situações de Vitão, ainda podendo ir para a Europa, Robert Renan, que o Inter quer negociar, e também o garoto Ricardo Matias, o valor da proposta do PSV da Holanda que pode tirar o atleta do Inter. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre mercado de transferências e os negócios que estão sendo trabalhados pela direção do Inter. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, aproveita o código DIAS, se for o teu primeiro depósito, o teu primeiro registro lá na KTO, que daí tu ganha uma free bet de 20% pra sair brincando por lá, tá certo? Até aqui, ó, tô tomando bastante água que eu tô mal da garganta, tô mal da sinusite, ó. KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Gente, só pra começar fazendo o registro aqui, tá? Porque a gente sabe, eu sempre sou um cara muito ativo, alegre aqui nos meus vídeos, enfim. Mas a comunidade do futebol, claro, amanhece numa tristeza e num luto profundo por conta do falecimento do Juan Esquerdo, zagueiro de 27 anos. Recém tinha sido pai, viu a filha uma vez, já era pai de uma menina de 2 anos, teve uma outra filhinha há semanas atrás e acabou tendo uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Talvez tivesse sido pior se ele não estivesse jogando no Morumbi, que é um estádio que se preparou muito até depois do falecimento do Serginho, jogador do São Caetano, anos atrás, num jogo de Campeonato Paulista. E, cara, é complicado, a gente sabe como a vida é dura para muitas coisas, como a vida é inexplicável para muitas coisas, e a comunidade do futebol, claro, amanhece e anoiteceu ontem de luto por conta do falecimento do jogador do Nacional do Uruguai, por mais que não seja tão próximo da realidade do futebol uruguaio, a não ser quando tem jogos entre brasileiros e uruguaios. Claro que todos nós sentimos de alguma forma o falecimento do jogador do Nacional. Então a gente presta, claro, a nossa solidariedade aqui também. Gente, vamos lá, eu quero falar aqui de mercado de transferências e quero trazer 2 situações sobre chegadas, tá? Primeiro, o Cleiton Sampaio, jogador de 24 anos do AVS de Portugal. Ele está por detalhes burocráticos de ser anunciado pelo Inter, tá? O Inter vai pagar 1.200.000 euros, cerca de 7 milhões e meio de reais para contratar esse zagueiro que fez toda a carreira no futebol português, começa na base do Santos, joga no... não é o São Bernardo aquele que vocês estão acostumados, tá? Amarelo, branco e preto do Campeonato Paulista, não. É outro São Bernardo, mais do interior ainda, que é pouco conhecido, que ele jogou nas categorias de base, mas fez boa parte da carreira em Portugal. Zagueiro alto, tá? Que chega aí até o final da semana em Porto Alegre. Tá tudo acertado. É detalhe burocrático do contrato mesmo do Cleiton Sampaio para que ele seja anunciado pelo Internacional. A outra situação é mais complicada, que é a do Bryan Aguirre, o lateral direito de 24 anos argentino do Lanús da Argentina, que é quem o Inter quer que chegue para ser o titular da posição. Depois de perder o Bustos, o Hugo Malo, o Inter trouxe o Natan, foi anunciado ontem, 22 anos, que está vindo do Santos, está vindo por empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra, mas o Inter enxerga o Bryan Aguirre como titular da posição. A questão é que o Inter já fez 3 propostas e as 3 foram recusadas. A primeira de empréstimo, a primeira de $300.000 e a última um valor entre $1.300.000 e $1,5 milhão de dólares. E o Inter enxerga, tá, gente, pelo que eu ouvi no bastidor, essa negociação pelo Bryan Aguirre muito parecida com a negociação pelo Fabrício Bustos, quando ele estava no Independiente, que é um jogador querendo forçar a saída, querendo sair do clube que ele tá, para vir pro Inter. O Inter fazendo a oferta, fazendo o jogo dele, e o clube argentino tentando barganhar, tentando pegar mais dinheiro em cima do Internacional. O Inter vê muitas semelhanças
entre o negócio que fez com o Independiente pelo Bustos e que tá fazendo pelo Bryan Aguirre. Então o Inter entende que essa negociação pelo Bryan Aguirre vai se esticar até o final da janela. A janela fecha no dia 2 de setembro, no início da próxima semana. O Inter tem convicção que isso vai se estender até o final da janela, mas está confiante de que vai conseguir fechar com o Bryan Aguirre. As situações de saídas que eu quero trazer para vocês, tá? São 3. Primeiro, Vitão. O Inter não acredita que vai receber uma proposta pelo Vitão até o início da próxima semana, até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela. O Vitão teve uma negociação frustrada, chegou a estar em São Paulo a um voo de ir para Sevilha, na Espanha, assinar com o Real Betis. Por conta do fair play financeiro, eles só conseguiram contratar o Natan, zagueiro que começou no Flamengo e estava no Napoli da Itália. E eles queriam contratar os dois, o Natan e o Vitão. Tiveram que contratar só um, esbarraram no fair play financeiro e optaram, tem o Natan e o Vitão, qual que tu vai? Foram no Natan, o Vitão voltou para Porto Alegre, tá jogando, entrou nos últimos 2 jogos do Inter, não tá mais sendo titular, né? Tá tentando reconquistar o seu espaço no time do Roger Machado, e se falou sim da possibilidade de pintar mais uma vez uma proposta da Europa, de outros clubes, principalmente da Inglaterra. Se falou do West Ham, que já tinha sinalizado com uma oferta na casa de 8 milhões de euros pelo Vitão, mas não tinha efetivado essa proposta com papel timbrado na mesa do Inter, e do Nottingham Forest, que já está há um tempo procurando zagueiros aqui no futebol brasileiro. Mas essas propostas até o momento não vieram e o Inter acredita que elas não devem vir. O que o Inter vislumbra para o Vitão? Que sim, deve ser vendido até dezembro. Ou vender ele em dezembro, ou vender ele nas próximas semanas, mesmo com a janela fechada, ou seja, acertar a venda do Vitão e efetivar ela, liberar o jogador no final da temporada, com a próxima janela já aberta. É isso que o Inter enxerga sobre o Vitão, mas nessa janela ele não deve deixar o Inter. Quem o Inter está tentando negociar de fato é o Robert Renan, que hoje não é titular, é um jogador que se inviabilizou com o torcedor do Inter, principalmente depois da cavadinha na semifinal do Gauchão contra o Juventude, e o Inter está tentando procurar algum clube para ele. Se falou de clubes italianos de olho no Robert Renan algumas semanas atrás. A Inter de Milão, por exemplo, outros clubes também, mas nada chegou. Por que a negociação do Robert Renan o Inter vê com maior possibilidade e até querendo mais? Por quê? O Robert Renan não é do Inter. O Robert Renan é do Zenit da Rússia. O Inter ganharia uma taxa de vitrine em cima da negociação, que é pelo menos 4 milhões de euros, ou seja, o Inter pegaria 23, 24 milhões de reais pela venda do Robert Renan, que é um jogador que não pertence ao Inter. Então seria um baita negócio. O Inter trouxe por empréstimo, conseguiu que o Zenit vendesse o atleta e pegou uma grana enorme, 24 milhões de reais em cima dele. Então pro Inter isso seria muito bom. Ainda mais que o Robert Renan não é titular e não é um cara imprescindível hoje pro time do técnico Roger Machado. E para fechar, eu quero falar do Ricardo Matias, porque a gente trouxe ontem à noite a oferta que o PSV da Holanda fez pelo atacante de 18 anos do Inter, que é uma das joias da base colorada, junto com o Gabriel Carvalho, que tá jogando, é titular, e com o Iago Noal, que já foi relacionado, mas e ainda acabou não jogando aí no time profissional do Internacional. Mas a direção do Inter tá incomodada, tá? É isso que eu posso trazer do bastidor para vocês nesse momento. A direção do Inter tá incomodada com as atitudes do empresário do Ricardo Matias, forçando uma renovação. Hoje, o que é passado pelo empresário do jogador é que a renovação com o Inter está travada. Hoje, a negociação estaria inclusive encerrada para a renovação do Ricardo Matias. O que incomoda o empresário, tá? Que o Gabriel Carvalho e o Iago Noal que, como eu disse, já foi relacionado, mas não entrou em campo no profissional como o Ricardo Matias já entrou em 2 oportunidades, os dois já renovaram os contratos. O Ricardo Matias ainda não. E aí isso incomoda o empresário, que tentou renovar com o Inter não aceitou as condições para renovação, o negócio até o momento está encerrado, e ele está trazendo propostas. Trouxe aí que tiveram procuras do Grupo City com o Bahia, da Eagle, que é do John Textor, que tem o Crystal Palace, o Botafogo aqui no Brasil, outros clubes. E, por último, essa oferta do PSV, da Holanda. Ricardo Matias está com 18 anos, tá? Ele ainda tem contrato com o Inter, mas não renovou. O Inter está incomodado, tá? Com essa atitude, como eu disse, do empresário. E o Lucas Colar trouxe o valor da proposta, tá? 1,5 milhão de euros.
A gente tá falando de 9 milhões de reais. E o Inter não gostou desse valor, porque sim, o Inter acredita que o Ricardo Matias, assim como o Gabriel Carvalho, são os grandes ativos que vêm da base do Internacional. Então o Inter não quer liberar o Ricardo Matias por esse valor e está incomodado com o empresário do jogador, forçando essas propostas que chegaram, de fato, principalmente do PSV da Holanda, para que o atleta seja vendido, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Peço desculpas mais uma vez pelo meu estado aí de saúde, mas eu não vou deixar de trazer conteúdo, tá certo? Tchau!